Mas o que eu quero falar ao teu coração hoje é acerca da rotina e do cotidiano dos dias quentes. A gente pensa que para o milagre acontecer, ele é agendado, ele é vivido em um dia totalmente diferente, em um dia totalmente especial. E a Bíblia vai dizer que Abraão estava sentado como de costume. Era mais um dia como qualquer outro dia, sentado na entrada da tenda, com sua vida comum. Até que Deus se aproxima para transformar aquilo que é comum no extraordinário. Nos dias quentes da vida, nos dias agitados da vida, nos dias que a gente não está esperando a visitação de anjo. Aleluia! Deus não avisa quando vai se manifestar em nossas vidas. Deus não avisa quando o milagre vai chegar. Ele simplesmente faz porque Ele é Deus. Aleluia. Talvez você hoje está aqui falando: pastora, é mais um dia difícil, é mais um dia dos pais difícil, foi mais um mês, pastora, que se passou difícil. Mas eu tenho uma mensagem do céu de esperança para o teu coração. É nos dias quentes da vida, é no calor do meio-dia que Deus ainda tem surpresa para a vida de quem crê. É no calor, é na agitação, é no meio dos problemas que você está enfrentando hoje. Talvez é no meio dessa dor, no meio dessa angústia, que Deus preparou uma visitação. Aleluia! Será que tem alguém que está preparado para identificar a chegada de Deus? Será que tem alguém que está preparado aqui hoje para sentir, para perceber quando Deus chega no ambiente? Foi o que aconteceu com Abraão. Eu ainda creio, amados, que Deus é um Deus que surpreende. É por isso que eu não fico imaginando o dia perfeito para Deus agir. Eu não fico imaginando o culto perfeito para Deus agir. Eu creio que Ele pode agir agora. Ei! Eu creio que Ele pode fazer hoje. Eu creio. Será que tem alguém? Tem alguém que crê que o sobrenatural pode te alcançar hoje? Será que tem alguém que crê que você que nunca conseguiu ouvir essa voz vai estar ouvindo a voz de Deus hoje? Será que tem alguém que ainda crê que anjo quando toca abre visão? Será que tem alguém que ainda tem expectativa? Deixa eu ver o primeiro que tem expectativa. Deixa eu ver o segundo que tem expectativa. Deus disse a meu coração: eis que eu tenho o céu aberto para minha igreja hoje. Eis que eu tenho surpresa. Será que tem alguém que recebe? Então faz barulho de adorador. Mostra para Deus que você crê. Eu já recebi visita de anjo trabalhando. Já recebeu visita de anjo trabalhando? Eu vou mostrar para você que você já recebeu. Você está trabalhando, chega alguém. Alguém te entrega um papelzinho. Você abre o papelzinho e é uma mensagem de Deus para o teu coração. Isso é visita de anjo. Isso é trazendo o sobrenatural para os nossos dias quentes, para os nossos dias comuns. Quer outra visitação de anjo? Naquele dia que você buscou abraço, você buscou sorriso, e parece que ninguém prestou atenção. Aí chega uma criança, com a pureza de uma criança, vem ao seu encontro, te dá aquele abraço apertado, ou simplesmente olha para você e sorri. Isso não é comum. Isso é a visitação de um anjo de Deus. Aleluia! Nós precisamos estar sensíveis para identificar a visitação dos anjos de Deus. Às vezes é aquela canção que chega no WhatsApp. Quem já recebeu? Aquela canção que toca no profundo. Eu me lembro que tinha uma noite que eu estava muito triste, chorando muito, enfrentando muitos problemas ao mesmo tempo. E eu estava com saudade do pai. Não era dia dos pais, mas a gente que tem uma carência, sempre que algo acontece, sempre que algo aperta, é a nossa fragilidade que vai gritar. Sim ou não? E eu estava chorando naquela noite, de repente, eu recebo uma mensagem. Ela está aqui no nosso meio, ela nem sabe que eu vou falar disso.
ela manda um louvor para mim que chama Eu Sou Teu Pai. Era a primeira vez que eu estava ouvindo aquele louvor. Eu estava chorando a dor da ausência de um pai. E eu recebo uma mensagem, um louvor que eu nunca tinha ouvido. Eu coloco play. Daqui a pouco, aquela mensagem, eu entendi que não era normal. Quem me entende? Era um anjo de Deus. Às vezes, tem anjo que está do teu lado e você nem percebeu que é anjo. Aleluia! A gente fica esperando aquela manifestação bombástica de Deus. Ei, deixa eu dizer algo para você. Deus ainda se manifesta no simples. Aleluia! Glória a Deus! Não, pastora, porque se eu não ver o céu se abrir, se eu não ver se materializar, ei, começa a perceber a presença de Deus no simples. Abraão, ele estava no calor do dia, um dia comum, um dia quente, mas a Bíblia diz que ele levanta os olhos, e aqui tem um grande segredo. O levantar dos nossos olhos. Tem muita coisa que a gente não vê. Pergunta por quê? Porque os nossos olhos estão focados nos problemas. Tem muita coisa que a gente deixa de viver, porque os nossos olhos estão focados no outro, no que o outro está fazendo, no que o outro está falando, no que o outro está pensando. Mas olha só, Abraão no calor do dia, ele não olhou nem para Sara que estava na tenda, ele não olhou nem para a quantidade de responsabilidade que ele tinha, não. A Bíblia diz que ele parou por um momento, se assentou e olhou para o alto. Eu tenho um convite de Deus para você hoje. Levanta os teus olhos para Deus. Aleluia. Se você quer viver o sobrenatural, se você tem desejo por conhecer a presença, por identificar, por reconhecer a presença, tira os seus olhos da terra, eleva os seus olhos, assim como Abraão elevou os seus olhos. Tira do nível do normal, tira do nível do possível. Quem está me entendendo? Tira do nível de é só mais um dia e nada vai acontecer. Não! Eu tenho expectativa, eu tenho fé. Sabe o que é expectativa? É a fé. Eu creio que eu vou levantar os meus olhos e Deus vai me apresentar anjos hoje. Quem crê? Eu creio que eu vou levantar os meus olhos e eu vou ver a porta de escape. Quem crê? Eu creio que eu vou levantar os meus olhos e eu vou avistar a novidade que Deus tem para minha vida. Eu creio que eu vou levantar os meus olhos e eu vou alcançar a minha cura. Quem acredita? Quem crê? Então levanta os teus olhos nesta noite. Eleva o teu olhar a Deus. Aleluia. Era um dia comum, diga comigo, era um dia comum. Mais forte, era um dia comum. Até Deus chegar. Quem crê? Talvez você viveu um dia difícil, um dia comum. Amém ou não amém? Só que eu tenho uma palavra para quem crê. Quem tem expectativa? Quem tem expectativa? Deus chegou, Deus chegou, Deus chegou, aleluia. Deus já se manifestou. Desde o primeiro culto, Deus já estava agindo, Deus já estava operando. Desde o primeiro louvor, quem sentiu já a presença de Deus? Quem já pode contemplar a presença de Deus aqui? Dá um brado de glória se você pode. Aleluia. E eu entendo que sempre que Deus chega, Ele transforma o ambiente. Aquele que entra triste, quando Deus chega, ele se alegra. Aquele que entra enfermo, quando Deus chega, ele recebe cura. Não existe impossível
Aquele que chegou falido vai sair restituído. Aquele que entrou se sentindo sozinho vai sair como? Diga, acompanhado. Sabe quem vai do teu lado? Não existe impossível para Deus. Porque quando Ele chega no ambiente, Ele transforma a realidade. Eu não sei se você já percebeu, mas é incrível, porque todas as vezes que eu chego na presença de Deus, seja aqui, não, deixa eu corrigir a fala. Todas as vezes que Deus chega no ambiente que eu me encontro, Ele muda tudo. Ele muda até a forma que eu estou sentindo as coisas. Ele muda o meu olhar. Ele muda a minha percepção. Sem Deus, eu vejo tudo distorcido. Quem já passou por essa experiência? Sem Deus, eu tenho a sensação de que eu estou sozinha. Sem Deus, muitas vezes, eu sentia que viver não valia. Alguém já sentiu isso? Mas é até Jesus chegar. Porque quando Jesus chega, Ele muda o meu olhar, Ele muda o meu pensar, Ele muda o meu sentir. E Ele vai fazer isso aqui hoje. Ele vai transformar a maneira que você está enxergando as coisas. Ele vai transformar a maneira que você está sentindo as coisas. Ele já chegou no ambiente. Talvez você entrou aqui hoje se sentindo sozinho. Talvez você entrou aqui hoje se sentindo esquecido. Talvez entrou aqui hoje se sentindo cansado. Mas Jesus chegou no ambiente e Ele já está trabalhando na sua realidade. Quem crê? Ele está transformando a sua realidade. Você crê? Então declare: eu creio. E nada acontece por acaso. Diga: nada é por acaso. Perceba que Deus, Ele chegou na presença desses 3 homens que não eram homens, eram anjos, ao meio-dia. É na hora mais quente. É no momento que parece que a gente não vai aguentar mais. É no momento que a gente está a ponto de jogar a toalha. Já passou por isso também? Mas é nesse momento que Ele chega. E você precisa estar sensível para identificar quem está chegando. Por exemplo, aqui já não sou mais eu. Porque nem era esse texto que eu queria pregar hoje. Mas eu lutei. E Deus falou: não. Quem vai falar com a minha noiva sou eu. Quem vai transformar a realidade das vidas que lá estarão sou eu. E Ele falou: diga à minha igreja que daqui 1 ano, a lágrima será transformada em sorriso. Diga para a minha igreja que daqui 1 ano, aquilo que era impossível pelos homens, pela terra, aquilo que era impossível para a medicina, aquilo que era impossível para as mãos deles, para as mãos dos meus filhos, aquele coração que era impossível de se quebrantar, diga que daqui 1 ano, tudo estará transformado. Diga minha igreja, diga minha noiva, que eu chego na hora mais quente do dia. Diga minha igreja, que eu chego nos dias mais difíceis. Diga minha igreja, que eu cheguei. Quem sente a presença de Jesus? Ele está no meio de nós. Aleluia. Agora, Abraão, ele percebe que Deus está vindo ao seu encontro, e a Bíblia vai dizer que ele age apressadamente. O nosso maior problema não é nem perceber, porque às vezes a gente percebe que é Deus. Sim ou não? A gente sente que Deus está na casa. Sim ou não?
A gente sente que Deus está falando com a gente, mas o nosso problema, a nossa falha, é que nós demoramos para agir. Muitas vezes o nosso problema não é identificar Deus. Eu tenho certeza que você crê que Ele está no meio de nós, sim ou não? Tem alguém que não crê aqui? Quem crê que Jesus está aqui? Dá um brado de glória. Olha aí, você crê. O nosso problema nem é identificar quando Ele chega. A gente sente quando Ele chega. A gente sabe que Ele está no ambiente. O nosso problema é não agir apressadamente. A Bíblia diz que apressadamente Abraão se levantou e foi honrar esses homens. Abraão preparou água para os pés. Abraão preparou um pão. Abraão preparou uma vitela, uma carne tenra. Ele fez um banquete. Por quê? Fala, por quê? Porque Deus merece o nosso melhor. Se nós verdadeiramente queremos viver milagres, se nós verdadeiramente esperamos viver milagres em Deus, não dá para identificar a presença dEle e não fazer nada. E olha só, a sabedoria de Abraão. Ele identificou que aqueles homens estavam ali amando de Deus. Então ele chega em Sara e diz: prepara correndo um pão. Aleluia. Eu não sei dentro da tua família se foi você ou se foi seu marido que identificou que Deus já mandou a sua presença, o seu anjo, a sua visitação para o ambiente. Aleluia. Mas eu quero profetizar, você que já percebeu que esse culto está diferente, cadê o glória? Você que já percebeu que já tem anjo que sobe, anjo que desce, cadê o glória? Você que já percebeu que esse é um culto de milagre, cadê o glória? Então se apressa, se apressa. Se tem alguém quietinho do teu lado, fala para ele: é noite de entregar o seu melhor, é noite de entregar a gordura, é noite de entregar aquilo que é precioso. Quem crê? Quem recebe essa palavra? Quem vai entregar o melhor para Jesus? Então comece a entregar a tua adoração, comece a entregar teu glória. Sim. Deixa eu dizer algo para você. Deus está indo ao encontro da tua tenda. Deus marcou um encontro com você hoje. Quem crê? Pastor, eu estou passando uma prova. Então esse é o dia que Ele escolheu para realizar milagre. O que Ele fez, pastora? Ele honrou a Deus. Ele honrou aos anjos. E a Bíblia vai dizer que Ele serviu os anjos. E enquanto os anjos comiam, Ele ficou em pé. Amém? Porque existem dois segredos aqui. Honra o Senhor com o teu melhor. Não despreze a oportunidade de honrar a presença de Deus. Porque talvez é no dia mais difícil da sua vida. Talvez é naquele culto que você não estava nem com vontade de vir. Tamanho era o desânimo. Tamanho era a dor, tamanho era a luta, tamanho era a angústia. Tamanho era o calor. Quem me entende, diga amém. Que Ele vai chegar. E quando você honra com o teu melhor. E a segunda chave. E quando você permanece em pé. Por quê? Lembra que ele estava sentado à porta da tenda? Foi até Deus chegar. Amém? Assentado é até Deus chegar. Porque quando Deus chega, a nossa posição é em... Talvez você estava prostrado, cansado, sentado na porta da sua tenda, o sol batendo forte. Eu falo com propriedade porque o Espírito Santo me mandou falar. Eu vou transformar realidades hoje, diz o Senhor. Eu vou remover todo o cansaço, toda angústia,
angústia, todo impossível hoje. Mas a partir do momento que Abraão identificou que Deus chegou, a postura dele foi em pé. Eu não vou mais ficar prostrado. Eu vou me levantar e eu vou servir aquele que muda a história da minha vida. Aleluia. E Deus, Ele tem um convite para você hoje. Sua vida não muda enquanto você permanecer prostrado. A sua vida não muda enquanto você estiver olhando para o chão. Sua vida não muda enquanto você estiver focado nos problemas. Amém? Me encara aqui. Sabe quando sua vida vai mudar? Você sabe? É quando você levantar o seu olhar. E quando você avista que Ele está chegando, você se coloca de pé. Ainda cansado, mas de pé. Às vezes ainda sangrando, mas... Ei, será que tem alguém sentindo que Ele chegou? Talvez se arrastando, mas eu não fico mais parado, eu não fico mais prostrado. Eu me coloco de pé na presença de Deus. Cadê o primeiro que vai se entregar? Dá um brado de glória se você crê. Porque a presença de Deus tem um poder. Pergunta qual? Devolver aquilo que nós perdemos. Quantos anos Abraão tinha? 100. Quantos anos Abraão tinha? 100. Mas quando ele vê a presença de Deus, ele estava sentado. Mas diz a Bíblia que ele se levantou e correu. Você vai voltar a fazer aquilo que não tinha mais força. Eu quero profetizar. Você volta a correr. Você volta a ser feliz. Você volta a ter ânimo. Por quê? Porque o Senhor chegou na tua tenda. Vamos, Sara, rápido. Prepare esse pão, mulher. Porque nós temos visita. Ei, cadê a Sara? Cadê a Sara? Sara, cadê você? Cadê quem estava com o ventre estéril? Cadê você, Sara, que já não podia mais? Cadê você, Sara, que estava se escondendo dentro da tenda? Eis que assim diz o teu Deus: se prepara, porque tem coisa boa chegando. Tem novidades